Vamos lá então, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, foi o principal alvo dos candidatos e disse que os adversários não gostam de São Paulo, abre aspas. Pode observar, só tem crítica, 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 disse o prefeito diante do formato do debate, que segundo ele favoreceu as críticas à atuação da prefeitura nos últimos anos. Vamos acompanhar. Vamos lá. Eles nunca fizeram nada, sempre é crítica. Pode observar, só tem crítica, 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 como gostam de falar mal da nossa cidade. Ali onde a Tabata mora, na região da Pedreira, foi eu que fiz já o alargamento da estrada do Alvarenga. Mas tudo bem, vocês estão observando, está aí as ações feitas, a nossa periferia sendo olhada, sendo cuidada. E antes do quebra-quebra, no terceiro bloco, o Marçal se esquivou de responder a uma pergunta sobre poluição. O empresário provocou Boulos ao sugerir que o pessoalista poderia apoiar invasões de propriedades. Vamos acompanhar. Se alguém for fazer uma invasão e a GCM entrar para combater isso, o Boulos vai ficar do lado de quem? É um conflito de interesse? Se me permite, Tramontina, o Marçal falou em invasão. Marçal, a única coisa que eu vou invadir nessa campanha é a sua cabecinha vazia. Muito bem, troca de farpas aí entre os candidatos. Aí eu achei que uma provocação aceitável boa. dos dois lados. Boa. Achei que foi legal, porque senão daqui a pouco também ninguém vai assistir debate. Agora, Rafael, o Boulos está a negar a bandeira que ele sempre defendeu. Doutor Cláudio, eu ia até te fazer essa pergunta, obrigado pela interrupção e pelo parêntese que eu vou fazer também, que é o seguinte, e aí tem dois gigantes debatedores aqui, dois especialistas, para a gente tentar chegar a uma conclusão aqui. Porque muitas vezes a esquerda, durante 3 anos e meio, ela defende determinadas pautas com veemência, como descriminalização das drogas, o Boulos envolvido nesses movimentos aí de ocupação de terra ou de ocupação de propriedades ou invasão. Aí eu coloquei os dois termos para você em casa tirar as suas próprias conclusões. Muitas vezes a favor também da descriminalização do aborto. Chega na hora da eleição, a esquerda nega rigorosamente tudo que defendeu outrora. Por que isso acontece? 1 minuto para cada um, eu começo com Cláudio Dias. Isso acontece porque... Isso que eu queria saber de Sabe por que vocês. isso acontece? Você que está em casa e nos assiste, porque isso faz com que o candidato perca votos. Essa é uma pauta que vai custar caro demais para o Boulos. E ele vai ter um problema com o grupo que o apoiou. Porque o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto de São Paulo, do qual ele lidera, e ele não deixou de liderar por ser candidato, ele está negando o movimento. Ele está com dificuldade de falar para o movimento assim, bem, eu vou sentar na cadeira de prefeito, o que vou fazer com eles agora? Porque isso aí é uma política pública, você dá moradia para a população, é política pública. E a política pública não é sentei hoje, amanhã resolvi, não. Só que essa turma vai cobrar a conta dele. E ele vai ter dificuldade. Então, ele esconde tudo isso, ele coloca nos bastidores, ele não apresenta. Por que ele não fala assim, eu sou o líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto de São Paulo? Qual é a vergonha que tem no momento de ser candidato? É porque isso tira voto. E o voto é o que pode colocar o candidato na cadeira de prefeito. Então, essa é uma situação que o Boulos enfrenta, seríssima. Isso daí faz ele ter uma oscilação a todo tempo, porque quando ele se esquiva, ele cai nas pesquisas, quando ele se apresenta um pouco melhor, ele melhora, entendeu? E ele tem visto que não defender os seus apoiadores vai lhe custar caro. E esse é uma questão da extrema esquerda. Boulos é extrema esquerda, Boulos é pessoalista, Boulos não é do PT. E isso, para ele, é pesado demais na sua eleição. Vai lhe custar sair candidato para chegar ao segundo turno. E ele tem evitado, a todo tempo ele evita. Pode perceber em todos os debates. Ele não quer tocar no assunto. Movimento dos Trabalhadores Sem Teto ou Movimento das Pessoas Sem Teto de São Paulo, porque isso daí vai gerar para ele um derretimento de sua campanha e vai fazer com que ele não chegue ao segundo turno e não sente na cadeira de prefeito. Professor José Elias, eu fiz uma provocação para vocês dois, porque a direita também faz isso, político de maneira geral faz isso. Prega, chega na hora da eleição, nega tudo.
Eu tenho uma biblioteca no bolso, tá? Eu adoro andar com isso daqui. É um Kindlezinho e eu tenho muitos livros aqui, eu fico lendo. Que legal. Eu sou um leitor voraz. Eu estou lendo um livro chamado Brasil no Espectro de uma Guerra Híbrida, do Piero de Camargo Lerner, que foi meu professor. Aponte para a câmera aqui, ali. Aponte para a câmera para a gente... O Brasil no Espectro de uma Guerra Híbrida, tá? É um baita livro do Piero Lerner. E quando a gente coloca essa questão dos discursos de disputar o que ele chama de narrativas, porque como eu disse na outra vez que eu vim aqui, os golpes do século XXI não serão feitos com grandes exércitos, tá? Serão feitos de outra forma, disrupções. Então, esse atrelamento de pauta a determinados espectros ideológicos, ele é muito generalista. Exemplo, não existe uma esquerda, existem diferentes campos que pensam de maneira heterogênea um lado mais progressista. Eu, por exemplo, eu sou um cara que me considero um republicano. Eu sou nacional desenvolvimentista. Eu sou um cara que quero desenvolvimento do Brasil, a industrialização. Tem setores do chamado progressismo que incorporaram pautas liberais como a do aborto, como a da descriminalização do consumo da maconha. O Boulos, por exemplo. Que são pautas, essas são pautas, pessoal, que são pautas do liberalismo norte-americano. Não é uma pauta comunista. Os socialistas clássicos não pensavam nada disso. E tem pautas também de você fazer políticas sociais. De o comunismo você raiz é contra a descriminalização das drogas. Exato, promover distribuição. Por exemplo, eu sou a favor da descriminalização do aborto? Não. Eu sou progressista. Eu sou a favor do porte de arma, em alguns casos? Sim. Tá vendo? E eu sou progressista. O senhor não está dentro da caixa, tá vendo? Não. A grande maioria dos meus amigos que se consideram comunistas são a favor do cidadão poder se defender, que é uma previsão, inclusive, nas sociedades autocomunais. Eu preciso me proteger. Eu posso andar armado. Isso é fato. A União Soviética... O comunismo, inclusive, é luta armada. Exato. Então é o seguinte... uma das raízes do comunismo... Mas não é esse comunismo que chega na política. Não é esse exatamente, daí. Não chega, mas, por exemplo, o comunista mesmo, raiz, na essência mesmo, você vai entrevistar o professor Pantaleão. Um abraço para ele que ele acompanha. Ótimo professor. Eulerivo, por exemplo. Ele diz o seguinte, tem que ter uma luta armada para mudar o sistema. Isso. Então são setores... É o que eles dizem. Rafael, são setores muito diferentes dentro do espectro. É igual na direita, por exemplo, fala de tal da direita. Direita pode ter liberal, você pode ter conservador, tem os extremistas, os reacionários, que a gente tem que tomar cuidado. Isso acontece. Olha, eu vou dar, só para finalizar, muitos dos que hoje defendem o discurso da liberdade, Deus, pátria, família e liberdade, são os mesmos que corroboram, por exemplo, em legitimar o regime de exceção de 64 a 85 no Brasil. Isso é fato. Aquele momento foi um momento necessário. Precisamos suprimir os direitos individuais para garantir uma hegemonia e uma defesa contra o comunismo. Sabe-se lá o que seja isso. Então, assim, gente, tem que se tomar cuidado com isso. Porque à época havia uma influência muito grande da Rússia, antiga União Soviética, sobre os governos. O mundo estava ainda bem polarizado. Então, esse discurso aí do professor, acho que a gente teria que ter um outro debate para falar dele. Foi um regime militar ou foi uma ditadura militar? Isso aí tem uma análise que tem... Isso daí eu não revisito, mas eu não revisito Não, isso. eu não estou dizendo para revisitar, eu estou dizendo do ponto de vista das influências que o Brasil sofreu à época. Sim, isso fato. Entendeu? Muito. Porque as influências geraram os movimentos e esses movimentos colocaram militares na presidência. Existe uma esquizofrenia na política brasileira, isso eu acho que é claríssimo. Isso existe, mas sabe o que o Bolsonaro poderia ter feito? É um momento que nós não temos eleições diretas. Você sabe o que o Bolsonaro poderia ter feito? Aproveitado o tempo de televisão, a oportunidade de debater, para debater o problema de que tem muita gente em São Paulo que não tem imóveis, tem mais gente imóvel vazio do que pessoas. Ele tem que explorar mais isso, os grandes latifúndios do Brasil, como é que funciona o movimento do sem-teto. É importante, porque tem outro livro legal também, que é o que eu vou te presentear, chama Classe Média do Espelho. A nossa classe média vai me presentear ao vivo aqui, eu vou fazer questão A nossa classe média, ela tem medo de algumas pautas que são umas pautas de interesse popular. Você fala de reforma agrária, você fala de alguns temas, nossa classe média, historicamente, tem o receio disso, sabe? Isso dá para também fazer um outro programa. Mas, resumindo, são temas que as pessoas que estão assistindo, para tirar esses fantasmas, esses espectros, muitas vezes que nos são colocados para nos dar medo, a gente tem que ter esperança. Então, como é que você tem esperança na política? Lendo pontos de vista distintos, buscando informações distintas e entender que o Brasil, mais do que nunca, esses debates que não tem muito a ver com o que a gente precisa realmente, não vão resolver nosso problema. E os políticos adoram isso. Adoram. Quando não fala de fome, desemprego, miséria, o político adora.
Porque é a zona onde ele se sente desconfortável, que é o maior problema do Brasil. E infelizmente tem muito político que quer que o povo continue pobre também. Pobre e alienado. É a coisa mais... Todo mundo usa a máquina nesse sentido. O Lula usou a questão do Bolsa Família, porque tem gente que acha que é uma propaganda dizer o seguinte, não sei quantas milhões de pessoas, eu não tenho o número exato, recebem Bolsa Família. Se o PT ficou esse tempo todo no poder, não tirou o pessoal nessa condição de precisar do Bolsa Família, é um problema. E o Bolsonaro, quando chegou ao poder, ele aumentou o Bolsa Família, inclusive. Né? Ele aumentou e muito. Ele usou a máquina no final ali também para ganhar voto. Esse é um debate que nós vamos falar dos programas sociais no governo brasileiro. Esse é um debate que vai muito além de uma questão de um recurso que chega na mão de uma pessoa. Sim. Né? Eu não tenho vergonha de falar, minha origem de família do lado do meu pai é toda nordestina, eu tenho vínculos e raízes no Nordeste, inclusive famílias lá, vínculos fortes lá, mandar um abraço para todos os nordestinos que estão no estado de Goiás e que nos assistem, em especial do nosso Piauí, porque a questão do Bolsa Família é uma tentativa de trazer uma parcela da renda para pessoas que não têm renda alguma, porque essa é uma necessidade, é a pessoa que passa fome, é aquele faminto, ele não tem o que comer, ele não tem como trabalhar, ele não tem nenhuma atividade econômica ao redor dele que o possibilite. Mas nós temos tantos outros que recebem, que têm capacidade de ter alguma atividade econômica, mas ele entra na dependência, e aí é o problema, entendeu? Então, uma revisão... Essa dependência desses programas fazem com que pessoas capazes e que têm condição de trabalho que entrem no ócio. Hoje, na região em que meu pai tem uma pequena propriedade... Tem gente que prefere fazer o bico para não meu pai perder... tem uma pequena propriedade no Piauí, você chega lá, qual a maior dificuldade? É conseguir um trabalhador para fazer o que se chama lá de diária rural. Diária rural. Porque ele fala, eu não vou trabalhar, eu prefiro receber o benefício governamental. Então, veja, ao invés de nós termos um mecanismo de distribuição de renda para o necessitado, eu estou criando uma dependência de uma pessoa que tem capacidade de trabalho e que diz, olha, eu não vou trabalhar porque eu tenho a minha renda no final do mês, eu não vou ficar de sol a sol 8 horas trabalhando no meio rural, porque isso para mim é muito pesado. Então, qual será o futuro? Né? Eu me recordo que comecei aí nessa propriedade aos meus 12 anos de idade, era mais fácil ter o trabalhador rural. E essa geração que é da minha idade, hoje estou com 42 anos, da minha idade, eles não aprenderam a lidar com a terra. Como vão sobreviver no local que não tem indústria, que não tem comércio, que não tem serviço? Ele tem que viver daquela terra. Ele sequer dá conta de produzir a sua própria subsistência. Sim. Então, isso aí é um problema crítico no Brasil, utilizado pela política e que precisa ser reestudado, reanalisado, para nós criarmos, sim, fazer a renda chegar, mas ensinar um caminho em que essa pessoa que tem capacidade de produzir, que ela tenha uma profissão, que ela faça algo, que ela aprenda algo. Porque se é no meio rural, ele tem que aprender a mexer com a terra, ele tem que aprender a lidar com a terra, ele tem que tirar a subsistência daquilo dali. E, lógico, com o apoio governamental. Essa é a minha visão, é assim que eu penso e é assim que cresce a economia de um país. Sabe qual que é o dilema que a gente vive? É que para a gente realmente refletir sobre e transformar realmente o Brasil num país próspero, num país onde existem estruturas de oportunidades iguais, que aí seria lindo. É um capitalismo pleno. Você vai ter estruturas de estudar de maneira igual que o outro, de ter competitividade, porque se a gente nós temos uma sociedade onde pessoas já nascem privilegiadas com capital financeiro ou com capital cultural. E aí nós temos o que o Gessé Souza fala, uma ralé brasileira gigantesca que disputa um espaço com a classe média no reconhecimento das políticas públicas. Então, o Bolsa Família é uma política de compensação. Em país como o nosso, onde, por exemplo, 6 pessoas possuem o mesmo patrimônio que 100 milhões, onde nós temos uma das piores distribuição de renda do mundo. Só que para isso acontecer, doutor, esse ambiente super antagônico, ele só favorece políticos fisiológicos como os caras do Centrão. Esses políticos não estão nem aí para essa disputa esquerda-direita. O que eles querem, no fundo, é perpetuar-se no poder às custas de interesses da iniciativa privada. Tá? É o mandonismo local, é o paternalismo local. Então a gente tem que fazer o quê? É um pacto. O Brasil, urgentemente, você acabou de mencionar isso no intervalo, o Brasil precisa fazer um pacto. É um pacto de pensar o Brasil conjuntamente para nós atingirmos, de fato, o reconhecimento que a gente tem fora enquanto a 8ª economia do mundo. Quando falo o Brasil é o 8º PIB do mundo, eu fico com vergonha.
Eu fico com vergonha porque lá na frente da minha casa tem gente que está comendo lixo na rua, sabe? Então, isso me dá vergonha. Então, assim, é preciso que a gente reconcilie o Brasil. Para reconciliar o Brasil, você que está nos assistindo, abrir mão um pouco de alguns dogmas políticos. Às vezes a gente tem uma necessidade de agredir o outro politicamente, uma visão fechada. A grande maioria das pessoas que eu conheço são pessoas democratas. Independentemente de ser de esquerda ou direita, são democratas. Sim. Mas em todo lado existem radicais. Para o radicalismo, o que você faz? Tampa o ouvido, trata como estranho. Ou espera a justiça tomar providência, manda para cadeia. É isso aí. Infelizmente, a gente está chegando no finalzinho. 30 segundos para suas considerações finais. Muito obrigado, Cláudio Dias, mais uma vez pela sua ótima participação aqui no TBC Debate. Bem, quero agradecer a TBC, agradecer ao debatedor, professor Zé Luiz, que sempre tem os seus argumentos. Muitas vezes nós somos, sim, antagônicos, mas eu quero dizer para você que nos assiste, a gente constrói a partir dos argumentos, a partir das opiniões, estudando, fazendo uma leitura do momento político, emitindo sua opinião de maneira a gerar influência nas pessoas. Eu espero que em São Paulo e em Goiânia sentem nas cadeiras de prefeitos um homem ou uma mulher que tenha responsabilidade com a cidade, que queira fazer uma gestão da sua cidade, cuidar da sua cidade, colher o lixo, cuidar da saúde, cuidar da educação, trazer melhoria de condição de vida para a periferia, mas também para todas as regiões que necessitam. O centro de Goiânia está ali, largado às traças. Cuidar do comerciante, cuidar do ambulante, cuidar do professor, cuidar do servidor, cuidar de todo o povo que mora na cidade. Eu espero que você possa escolher bem e que esse ambiente aqui, onde o debate é travado, onde as ideias são apresentadas, possa te influenciar. Muito bem, José Elias, 20 segundinhos, porque ele falou 40 segundos. Muito obrigado pela ótima participação aqui. Só agradecer a oportunidade de novo, a TBC, agradecer e vocês por me convidarem a vir aqui. Quem hoje em dia quer nos ouvir, né? Então, vocês me convidam para conversar com as pessoas. Eu me sinto muito feliz, sabe? De vir conversar com vocês, conversar com os telespectadores, com essa audiência maravilhosa, esse estúdio lindo. Um abraço para quem está trabalhando. Tem um monte de gente trabalhando aqui, que muitas vezes ninguém vê. Então, um abraço para vocês também aí. Vinícius Asman, Azaf, Paulo, Gafanhoto. Eu esqueci de alguém ou não? Toda uma equipe, o Alex, né? Satanásio. Se eu não mandasse um abraço para o Alex, ia dar problema. Muito obrigado. Fiquem com Deus e até a próxima.